Como melhorar o diálogo no relacionamento? Estou em um relacionamento de 5 meses, sinto que não temos muito assunto, só rotina, etc. Sugestões. Bicho, deixa eu ver. Cria um plano para vocês dois, tenta sair um pouco da rotina, cria experiência e momento entre vocês. Comece pelo básico, se conhece, faça um plano da vida. Concordo totalmente. Concordo totalmente com a Lívia ali, ó. Não adianta fazer isso depois que vocês se casarem, tá? Ou morar junto. Esse momento probatório aí no primeiro ano, 1 ano e meio, 2 anos, é meio que um estágio probatório no relacionamento, né? Você vai meio conversando, ver se as coisas encaixam. Eu buscaria fazer algo que não está na rotina, só para sair do lugar, não sei o que, legal. Vai pra baixo. Começa chamando ela para entrar na RD. Legal. Então, eu concordo demais com... Vou falar um negócio para vocês. Quando um governo é eleito, qualquer governo, tá? Governo dos Estados Unidos, qualquer governo, principalmente de regimes presidencialistas, a gente, né? Existe um negócio que os cientistas políticos chamam de os primeiros 100 dias. O que é os primeiros 100 dias? Os primeiros 100 dias é onde o governo passa tudo que é impopular. Por quê? Primeiro porque a popularidade dele já está alta, a reboque das eleições da época de campanha, então nacionalmente o povo está com o nome dele na boca, né? E o cara ganhou e tal. Segundo, porque o povo é burro. E todo mundo, tá? Que é burro temporalmente falando. Eu sou burro temporalmente falando. A gente esquece as coisas. A gente esquece. A gente nem sabe o que tá... Vou dar um exemplo de maior esquecimento da história. Que aqui vocês vão chorar. E aqui nada a ver com partido político, tá? O Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, que é o partido de oposição ao Lula, foi preso no mensalão do Lula. Olha o nível. E depois ele se transformou em oposição do Lula e hoje ninguém lembra. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. O povo não tá nem aí pra nada dessas coisas. Então, temporalmente, a gente é muito burro. Então, o governo passa o máximo possível nos primeiros 100 dias, porque a popularidade tá alta e ainda faltam 3 anos e pouco para a próxima eleição. Então, ninguém vai lembrar das pautas impopulares que o governo passou, porque não interessa mais, daqui 3 anos e pouco. E eu me incluo nisso, tá? A gente esquece muita coisa, não tem como ficar lembrando. Salvo jornalistas, críticos e tal, que trabalham com isso. No relacionamento, também tem que ter esses primeiros 100 dias, né? Só que daí não são 100 dias. Eu acho que esses primeiros grandes 100 dias, digamos assim, seria o primeiro ano. Começou uma chuvinha aqui, que delícia. Hoje eu corri 13 km abaixo de chuva, cara. Parece que minha alma foi lavada, assim, ó. Coisa boa. Tava escutando rock, uma playlist de rock clássico. E aí tinha uma hora que tava tocando Guns N' Roses e o Slash na guitarra ali e muita chuva, cara, assim, ó. E eu tava no 8º km já, foi um momento épico. Pra mim, pelo menos, na minha humilde paleta de prazeres. Esse é o auge. Tem gente que cheira uma carreira de pó, tem gente que corre e fica feliz porque tocou Guns N' Roses enquanto tava chovendo. Eu acho que no relacionamento, esses primeiros 100 dias é tipo o primeiro ano. É ali que você tem que falar todas as pautas impopulares que você tem no teu repertório. Entendeu? Política, ideologia, religião, opinião sobre o aborto, opinião sobre isso aí que eu falei, coisas menores. O que você acha desse pessoal que conversa mais seco no WhatsApp, assim, porque tem muita coisa para fazer na vida? Você acha que isso pega mal, indica pouco carinho? Você gosta mais daquela galera que fala mais amorzinho e tal? Aí a pessoa vai falar, eu acho que não, tem que falar seco mesmo, um monte de coisa pra fazer, vai ficar perdendo tempo no WhatsApp, mandando um monte de coisinha. Não, liga de noite, eu prefiro ficar o dia todo sem falar no WhatsApp e de noite ligar meia hora do que ficar o dia todo falando. Fala, opa, ela tem um ponto, né? Ela tem um ponto aí importante, aí você vai lá e rabisca no negocinho um ponto importante. Por quê? Porque nos primeiros 100 dias, como eu falei numa aula, inclusive, nos primeiros 100 dias, no primeiro ano, né? No caso aqui, principalmente nos primeiros 3 meses, tá? Os primeiros 3 meses, esse tipo de pauta não vai funcionar muito porque a gente está embebido, eu falei isso numa aula, tá? Acho que eu falei na aula 024. A gente vai estar embebido num monte de hormônio e neurotransmissores que, cara, é quase como um vício aquele negócio. E eu digo quase como um vício e dou exemplo. Quem aí nunca se apaixonou
e inclusive não conseguia prestar atenção no trabalho, porque ficava pensando na outra pessoa. Não conseguia fazer coisas esperando que o final de semana chegasse para ver a pessoa. É meio que um cara que não consegue prestar atenção no trabalho porque está esperando o final de semana para encher a cara ou para fazer outro comportamento, não necessariamente de vício, mas um comportamento que envolve uma recompensa muito grande. A gente fica assim. E aí, se você falar nos primeiros 2 meses que estão muito apaixonados entre vocês, o que você acha do negócio do WhatsApp? Não, super concordo com você. Acho que daí depois de 2 anos você descobre que não funciona, não é assim que funcionava. Então, os primeiros 1 ano ali, o primeiro 1 ano, eu acho que seria os primeiros 100 dias do governo. É para passar todas as pautas impopulares meio que sem querer, assim, numa conversa, como quem não quer nada. Falar, olha que o pessoal árabe migrando para a Europa. O que você acha sobre migração, né? Falando nisso aqui, já que os árabes apareceram aqui no meu Reels. E aí você puxa uns assuntos assim, né? Obviamente você deve ser uma pessoa normal, não vai falar sobre migração do Oriente para o Ocidente, mas talvez você fale sobre uma coisa que você, sei lá, se importa. O que você acha sei lá, eu nem sei dar exemplo, cara, porque eu sou ruim com essas pautas aí. O que você acha sair jogar futebol com os caras, né? Ou a noite da pizza das meninas, se invertendo, né? E aí você puxa essas pautas aí. Porque depois do primeiro ano, começou a pensar em mudar, morar junto. Aí você não pode descobrir coisas, né? Então tem que tentar usar esse primeiro momento do relacionamento para conseguir pautar esses temas mais polêmicos, digamos assim, entre vocês, né? Agora, como melhorar a comunicação, cara? Se é só rotina e tal. Deixa eu pensar. Vou te falar um negócio. Inclusive, isso também tá na aula 024 mais explicada. Assistam a aula 024 depois, tá? É muito boa essa aula. A aula 024 é a aula Relacionamentos e como lidar com o término. Vocês podem procurar na lupinha, né? Porque as aulas não estão na ordem. Relacionamentos e como lidar com o término. Você busca na lupinha, vai aparecer. O que eu ia falar? Lembrei. Digamos que você, e há uma probabilidade disso acontecer, tá? Há uma boa probabilidade disso acontecer. Digamos que você e seu namorado sejam aficionados por academia, por o bodybuilding lifestyle, né? E aí vocês vão lá e vocês têm a shakeira da Max, da probiótica, e aí vocês usam a camiseta, e vocês acompanham o Ramondino, e vocês batem marmita na fila do banco, fedendo a ovo, e vocês fazem todo o ritual lá desse estilo de vida marombeiro. Vai para São Paulo, treina na Ironberg, ou vem para Floripa, treina na Ironberg, todo aquele rolê, né? Faz reels e tal, treinando de cara fechada, escutando forró, e vocês vivem esse universo. Realmente sim. Se essa é a vida, realmente, digamos que é isso, e aí vocês dois são formados em educação física e tudo, e não existe mais entrada, digamos assim, de conteúdo. Limitou-se no círculo desse estilo de vida bodybuilder. E eu tô dizendo esse, mas pode ser o da corrida, pode ser, sei lá, qualquer outro aí. Mas é um estilo de vida que não necessariamente demanda a entrada, ou estilo de vida religioso, né? Que não necessariamente demanda a entrada de novas informações no sentido pluralístico do termo, não no sentido de quantitativo do termo, perfeito? Mais informação no sentido qualitativo, né? De diferentes fontes de informação. Então você é o bodybuilder lá, mas você lê um livro diferente, de romance, ficção científica ou sobre qualquer outra coisa aí que você goste. É diferente do cara que tem o estilo de vida bodybuilder e só assiste podcast de bodybuilder com as mesmas pessoas. É igual o religioso, que só lê as mesmas coisas, as mesmas obras, os mesmos personagens, a mesma galera. Realmente fica enfadonho, né? Vai ficar uma conversa
que gera uma certa gastura no estômago e um amargor na boca, porque torna-se chato depois de um tempo. Vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos a mesma coisa, mesma coisa. A pessoa não tem nada novo. Pô, e o Ramondino agora? Será que leva do Ciban? Você viu que o Ciban parou o bigode? Cara, é realmente chato, né? Ah, mas a proteína, não sei o que, tem que comer mais ovo. Cuidado com o azeite de oliva, hein? Cuidado com a margarina, cuidado com não sei o que, cara. É igual eu, cara. Tem gente que fica me mandando. Eu tô perdendo muito seguidor, tá? Tô perdendo muito seguidor porque eu tô sendo mais duro em algumas colocações, principalmente políticas, justamente para fazer uma limpa. E acho que agora que eu fui para Brasília defender esse PL da psicologia, uma galera não gostou muito e deixou de me seguir. No líquido eu ganho bastante, ganho mais do que perco no líquido. Mas eu dei uma estagnada. E agora também, cara, eu falando de livro, aí eu falo de uns livros profundos, livro de Jacobs, de uma prêmio Nobel, e aí uns romance. O primeiro romance explica o livro e tal. Acho que a galera, a média, assim, da galera, eles não gostam muito disso, querem uma coisa mais fácil, né? Uma coisa mais comestível, assim, mais palatável. Mas tudo bem, eu tô entendendo, eu tô selecionando um público que eu quero que me siga, eu tô mirando em qualidade e não em quantidade. Mas comigo, eu passei por isso. Tem gente que até hoje me manda, pô, muito mais legal o Weslão de 2023, hein? 2022, falava dopamina. Cara, você acha que eu vou ficar o resto da vida falando sobre dopamina? Tá? Desculpa, cara. Eu não me aguento mais falar de dopamina. Tipo, tem as aulas no RD, tem aula, cara, tem aula desde o primeiro experimento, tem aula super profunda de desconto temporal de recompensa. Tá, as aulas estão ali. Assistam as aulas, eu não consigo mais ficar, salvo se surgir um avanço na ciência, alguma coisa muito, muito profunda e que muda paradigma, eu trago aqui para vocês. Mas a gente tem que avançar, entendeu? Estudar filosofia, escrever um livro, ler romances, tem que empurrar o carrinho. E tem gente no relacionamento que fala só sobre a mesma coisa 30 anos. Por quê? Porque não tem input. Parou ali, bateu no teto. É o Ciban, ou é o Eliud Kipchoge, ou é a religião, e aqui eu não quero ofender ninguém, tá? Eu só tô dizendo que fechou-se naquela bolinha e não tem novas entradas, não tem substrato. Imagina se eu parasse de estudar na neurociência, na dopamina. Cara, ia ser um chato pra caramba. Ia ter 30 pessoas, talvez tivesse mais do que agora, na verdade, né? Porque ia alcançar mais pessoas que têm mais interesse nisso, porque é um conteúdo mais chamativo e tal, né? Talvez tivesse mais pessoas me assistindo, verdade. Mas eu não quero ir para esse lado, entendeu? Eu quero trazer mais qualidade, trazer novas reflexões, enfim. E eu acho que no relacionamento é igual, né? Pô, eu entendo que você pode ser um advogado, sei lá, um educador físico, uma educadora física, um enfermeiro, sei lá, qual que é a sua profissão, né? Um empresário, trabalha para alguma empresa aí, CLT ou não. Só que tem que ter. Desculpa, assim, mas se acabou o assunto, é porque esses dois não são tão interessantes, né? Não tem input. É muito difícil É muito difícil ter output se não entra nada, né? Não tem como, entendeu? Tem que aprender novos tópicos, ler novas coisas, porque aí você consegue fazer relações, consegue ser mais criativo, consegue falar sobre assuntos diversos. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é mais ou menos essa o mote aqui.